Nesta quadra festiva, celebramos a energia que nos une e ilumina o futuro brilhante de Moçambique. A família EDM orgulha-se por contribuir com seu trabalho para o bem-estar e felicidade das famílias moçambicanas. Cada ligação que efetuamos, cada cliente atendido, reforçam o nosso compromisso com o desenvolvimento do nosso país. Graças à dedicação e ao espírito de equipa de milhares de trabalhadores da EDM, continuamos a superar as metas de novas ligações de energia. Todos os dias, pela primeira vez, mais de 1.500 famílias moçambicanas têm a oportunidade de ligar a luz nos seus lares e empresas, vivendo com mais conforto, segurança e esperança de um futuro promissor. Em 2025, avançamos ainda mais. Lançamos novos canais de atendimento ao cliente e um aplicativo moderno de venda de energia, tornando nossos serviços mais rápidos, acessíveis e próximos de todos que dependem da nossa energia para transformar as suas vidas. O sucesso da EDM é o fruto do esforço de cada um de nós. Cada projeto concluído, cada desafio superado, faz a diferença na vida das famílias moçambicanas. Juntos estamos a construir um futuro iluminado, sustentável e cheio de oportunidades para Moçambique. Nesta quadra festiva, desejamos a todos os clientes, parceiro e público um Natal cheio de luz, união e alegria. Mais do que ligar energia, acendemos a esperança que ilumina vidas e transforma sonhos de famílias moçambicanas em realidade. Que 2026 seja um ano de novas conquistas e mais energia para todos. EDM, iluminando a transformação de Moçambique. Está no ar o Jornal da Noite da MBC TV, edição de sábado, 27 de dezembro. Confira a seguir a tabela cambial e das commodities. Vamos às notícias. Apesar de já ter disponíveis cerca de 109 milhões de dólares norte-americanos, o Fundo Soberano de Moçambique ainda não dispõe de um plano de investimento definido. A informação foi revelada esta semana à MBC TV pelo membro do Comitê de Gestão do Fundo Soberano, Inocêncio Paulino, que garantiu que o Conselho de Investimentos, coordenado pelo Ministério das Finanças, irá brevemente partilhar com os moçambicanos informações sobre os setores prioritários de investimento. Com base nos recursos disponíveis estimados em cerca de 109 milhões de dólares norte-americanos, espera-se que sejam cumpridos os planos já definidos, quer ao nível do financiamento da economia, através das operações do governo, quer no âmbito dos investimentos próprios do Fundo Soberano. No entanto, segundo explicou à MBC TV, o membro do Comitê de Gestão do Fundo Soberano, Inocêncio Paulino, ainda não existe um plano de investimento estruturado com vista à geração de receitas para a conta do fundo. Ainda não existe um plano de investimento, as equipes estão a trabalhar. A breve trecho nós vamos ter informações. Existe um conselho de investimentos, este aqui é o responsável e é coordenado através do Ministério da Economia e das Finanças, e a qualquer momento vamos ter conhecimento sobre as operações que estão sendo priorizadas. Para além da definição de um plano de investimento, este é também um momento para todos os moçambicanos refletirem sobre a melhor perspectiva do Fundo Soberano para o desenvolvimento do país. Nós queremos um fundo soberano diferente de outros fundos, quer da região e do mundo, fracassados. Nós queremos um fundo soberano que seja gerido de acordo com os princípios
de Santiago com mais transparência, integridade e que assegura, acima de tudo, aqui o interesse nacional. Em representação do setor privado, Inocêncio Paulino afirmou estar expectante de que o Fundo Soberano venha a responder às preocupações do setor produtivo, contribuindo para o crescimento econômico nacional. Se nós não olharmos com atenção para esta componente e priorizarmos os investimentos em praças internacionais, em detrimento daquilo que são as necessidades de investimento no setor produtivo nacional, então nós também estaremos aqui na contramão. Em minha opinião, este é um momento decisivo para impulsionarmos a industrialização de Moçambique. Segundo Inocêncio Paulino, as iniciativas do Fundo Soberano têm potencial para transformar a vida dos moçambicanos, com destaque para a juventude, através da criação de oportunidades sustentáveis. Através deste Fundo Soberano é possível o surgimento de novas indústrias, é possível multiplicarmos as oportunidades de emprego em Moçambique e garantir que todos os moçambicanos tenham uma vida estável, com emprego ou com renda no mínimo. Mas através da dinâmica que é promovida, através dessas oportunidades que são proporcionadas pelas iniciativas do Fundo Soberano. O Fundo Soberano de Moçambique é visto como um instrumento estratégico para o desenvolvimento econômico do país, sendo aguardada, nos próximos tempos, a apresentação de um plano de investimento claro e inclusivo, capaz de impulsionar a economia nacional e promover o bem-estar da população. O Instituto Superior de Gestão, Comércio e Finanças colocou no mercado de trabalho mais de 100 novos profissionais formados em diversas áreas do saber. A 8ª cerimónia de graduação contou com a presença da antiga ministra dos Negócios Estrangeiros e presidente da Assembleia da República, Verônica Macamo, que apelou aos graduados a assumirem a responsabilidade de contribuir para a elevação do país a um patamar superior de desenvolvimento sustentável. Moçambique passa a contar desde este sábado com mais de 120 técnicos do ensino superior graduados pelo Instituto Superior de Gestão, Comércio e Finanças. A cerimônia foi dirigida pelo reitor da instituição, Júlio Gonçalves, que instou os recém-formados a colocarem em prática os conhecimentos adquiridos em prol do desenvolvimento sustentável do país. Acreditamos que os profissionais que hoje entregamos ao mundo trazem consigo valores e conhecimentos que impactarão positivamente as suas comunidades, as organizações em que atuarão e o desenvolvimento do país. É um privilégio fazer parte desta história e contribuir para o crescimento e a qualidade e a qualificação de moçambicanos, que agora estão prontos para aplicarem os conhecimentos adquiridos em benefício da nossa comunidade e do país como um todo. Manifesto a minha profunda gratidão a todos que tornaram este dia tão significativo possível e insto cada graduado a encarar este momento não como o final de uma jornada, mas como o início de uma caminhada repleta de desafios e realizações. Continuem a buscar o conhecimento, a inovar e a contribuir para a sociedade mais justa, equitativa e sustentável. A cerimônia de graduação contou igualmente com a presença da antiga presidente da Assembleia da República, Verônica Macamo, que proferiu uma aula magna alusiva aos 50 anos da independência nacional. Na ocasião, Verônica Macamo apelou aos graduados a usarem suas competências técnicas e científicas para a promoção do bem-estar coletivo, assumindo a responsabilidade de conduzir o país a um nível mais elevado de desenvolvimento socioeconômico. O diploma que agora recebem não representa um ponto de chegada, mas sim um novo ponto de partida.
um instrumento que importa saber utilizar corretamente para o bem-estar individual e coletivo. As competências técnico-científicas adquiridas nos GECOF constituem também um investimento produtivo que o país vos confia com vista a transformar realidades, inovar processos, fortalecer instituições e conduzir Moçambique rumo a patamares superiores de desenvolvimento socioeconômico sustentável. O mercado de trabalho, tanto nacional como internacional, exige profissionalismo, ética, dedicação, flexibilidade e capacidade de resolução de problemas. Procurem, pois, o conhecimento e o domínio da ciência e tecnologia, valorizem o mérito profissional, mantenham-se disciplinados e cultivem a integridade e a idoneidade como sendo a vossa marca pessoal e individual. Por sua vez, os graduados entrevistados pela MBC-TV comprometeram-se a trabalhar com dedicação, ética e responsabilidade, de modo a responder aos desafios impostos pelas suas áreas de atuação profissional. Tenho alguns canais no WhatsApp, YouTube, tenho sido meio de disseminação da informação jurídica. Eu acredito que a informação jurídica não deve ser algo sigiloso ou algo apenas de nós juristas. Então eu tenho feito isso, partilho e dou a saber a todo mundo, porque todo mundo precisa saber dos seus direitos. O líder religioso tanzaniano Ali Adam Ali encoraja o governo de Moçambique a promover a união entre os moçambicanos como forma de consolidar a paz e tranquilidade no país. O apelo foi lançado esta sexta-feira à saída de um encontro de cortesia mantido com a presidente da Assembleia da República, Margarida Talapa. Segundo o líder religioso, sem consolidação da paz, não há condições para o desenvolvimento sustentável. Depois de mais de 30 anos, o líder religioso tanzaniano Ali Adam Ali regressou ao país para participar numa palestra. No âmbito da sua visita, deslocou-se esta sexta-feira à Assembleia da República, onde manteve o encontro de cortesia com a Presidente do Parlamento, Margarida Talapa. O encontro foi basicamente para apresentar os cumprimentos à Presidente da Assembleia da República e encorajar para a continuidade do trabalho que a Presidente da Assembleia da República e a Assembleia da República no geral estão a realizar no nosso país. Falando à margem do encontro, o Sheikh Ali Adam Ali destacou a necessidade urgente de reforçar a paz e a união entre os moçambicanos, considerando estes fatores como pilares fundamentais para o desenvolvimento do país. Encorajar o governo de Moçambique para o trabalho que estão sendo a fazer, a unir as pessoas, os humanos, e trabalhar para a paz e tranquilizar o país. Por causa, sem a paz não há de haver qualquer desenvolvimento. Portanto, encorajo muito o governo a continuar-se com esse trabalho de unir os moçambicanos todos juntos, sem separação, sem de dini, nem étnica, nem de tribalistas, todos sentir que estão no país. O Sheikh Ali Adam Ali é conhecido pelas suas palestras sobre temas islâmicos e tem desenvolvido ações voltadas para a promoção da educação e da consciencialização islâmica em várias partes do mundo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou um novo encontro com o antigo presidente dos Estados Unidos, no caso com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agendado para este domingo na Flórida, com o objetivo de acelerar os esforços em torno de um plano de paz destinado a pôr fim à guerra na Ucrânia. Segundo Zelensky, a proposta encontra-se numa fase avançada de elaboração, estando cerca de 90% concluída. Volodymyr Zelensky anunciou sexta-feira um novo encontro com Donald Trump, na sequência de uma reunião anterior descrita como tensa e politicamente desconfortável para Kiev, da qual o presidente ucraniano saiu fragilizado, sem garantias claras de segurança e com várias reivindicações remetidas para segundo plano.
Segundo a Euronews, o presidente ucraniano afirmou que não há um dia a perder e manifestou confiança de que decisões importantes poderão ser tomadas antes do final do ano. A Euronews, citando Zelensky, as conversações com Trump deverão centrar-se nas garantias de segurança para a Ucrânia, na possibilidade de um acordo econômico e em questões territoriais particularmente sensíveis. O plano de paz em discussão, estruturado em cerca de 20 pontos, propõe o congelamento da linha da frente, mas continua a adiar soluções definitivas para os territórios ucranianos ocupados pela Rússia, bem como para o futuro da central nuclear da Zaporizhia. O presidente ucraniano voltou ainda a sublinhar a necessidade de envolver os parceiros europeus no processo negocial, embora reconheça que tal poderá não ser viável a curto prazo. Este novo encontro insere-se numa ofensiva diplomática intensificada e liderada por Washington, que procura pôr fim a um conflito que já dura há quase 4 anos. Apesar dos esforços em curso, as posições de Moscou e Kiev continuam profundamente divergentes. O historiador Egídio Vaz considera que uma eventual reunião entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky poderá não ser suficiente para dissipar as incertezas em torno da orientação estratégica da Ucrânia, sobretudo no que diz respeito ao seu alinhamento com a NATO e a relação político-militar com a Europa. O conflito entre a Ucrânia e os Estados Unidos não assume contornos militares, mas estratégicos, refletindo divergências quanto ao rumo da guerra e ao posicionamento da Ucrânia no seio da NATO. Estas tensões tornaram-se evidentes no último encontro entre os dois líderes, no qual Volodymyr Zelensky saiu politicamente fragilizado e continuam a marcar um debate em torno da reunião agendada para este domingo na Flórida. O historiador Egídio Vaz entende que um eventual encontro entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky dificilmente será suficiente para classificar ou dissipar as incertezas sobre a orientação estratégica da Ucrânia no atual contexto geopolítico. Não estou seguro se o encontro com o presidente Trump e o presidente Zelensky, por mais que seja, digamos, frutuoso, não estou seguro, eu diria, qual deverá ser ou qual será a posição de Zelensky vis-à-vis a Europa, a NATO da Europa. Para Egídio Vaz, apesar das diferenças de abordagem entre Washington e Bruxelas, a tensão geopolítica envolvendo a Rússia demonstra que a União Europeia procura garantir a sua segurança estratégica a longo prazo, reforçando alianças regionais e preparando-se para cenários de instabilidade prolongada. Julgo que não existam grandes divergências entre Washington e Moscou, mas existem umas grandes diferenças entre Washington e Bruxelas. Portanto, a União Europeia e a ideia da União Europeia de segurança é completamente diferente da ideia de Trump de segurança. Ou seja, a Europa está mais interessada em uma Rússia fragilizada ao nível de subserviência. E não o que esses últimos anos de guerra entre Rússia e Ucrânia nos mostrou é que efetivamente a NATO, na imagem da Europa, está efetivamente interessada em alargar-se e em circundar a Rússia como uma medida de contenção. O historiador sublinha que enquanto Donald Trump privilegia a política americana em primeiro, começam a emergir sinais de desentendimento entre os Estados Unidos e o Reino Unido, tradicionalmente o seu principal aliado na Europa. Enquanto que os Estados Unidos da América, de Trump, adota uma política meramente isolacionista, no sentido de a América em primeiro lugar, notamos também claramente alguma brecha, ou seja, desinteligência entre os Estados Unidos da América e o seu principal aliado na Europa, que é o
Reino Unido. Está a ficar muito claro. Egídio Vaz destaca ainda que seria necessário um consenso estratégico entre Washington, Bruxelas e Londres. No entanto, atualmente existem divergências entre as 5 principais agências de inteligência mundiais, fato que dificulta a definição de uma orientação estratégica. Dar uma pausa ao Jornal da Noite. Voltaremos em instantes com mais notícias. Não saia daí. Até já. Conflito. Há momentos que não se repetem. Um riso partilhado, uma conversa inesperada, um olhar que diz tudo. E por detrás de cada gesto, há sempre uma ligação que mantém as pessoas próximas, mesmo quando estão longe. Mais internet para sentir cada presença. Mais televisão para juntar histórias. Mais voz para ouvir o que o coração reconhece. Porque quando estamos ligados, tudo ganha mais sentido. Uplay, celebramos a tua melhor conexão. TV Cabo, sempre ligados. No coração de Ponta Malongane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 89 0. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes_malungane. Nesta quadra festiva, celebramos a energia que nos une e ilumina o futuro brilhante de Moçambique. A família EDM orgulha-se por contribuir com seu trabalho para o bem-estar e felicidade das famílias moçambicanas. Cada ligação que efetuamos, cada cliente atendido, reforçam o nosso compromisso com o desenvolvimento do nosso país. Graças à dedicação e ao espírito de equipa de milhares de trabalhadores da EDM, continuamos a superar as metas de novas ligações de energia. Todos os dias, pela primeira vez, mais de 1.500 famílias moçambicanas têm a oportunidade de ligar a luz nos seus lares e empresas, vivendo com mais conforto, segurança e esperança de um futuro promissor. Em 2025, avançamos ainda mais. Lançamos novos canais de atendimento ao cliente e um aplicativo moderno de venda de energia, tornando nossos serviços mais rápidos, acessíveis e próximos de todos que dependem da nossa energia para transformar as suas vidas. O sucesso da EDM é o fruto do esforço de cada um de nós. Cada projeto concluído, cada desafio superado, faz a diferença na vida das famílias moçambicanas. Juntos estamos a construir um futuro iluminado, sustentável e cheio de oportunidades para Moçambique. Nesta quadra festiva, desejamos a todos os clientes, parceiro e público um Natal cheio de luz, união e alegria. Mais do que ligar energia, acendemos a esperança que ilumina vidas e transforma sonhos de famílias moçambicanas em realidade. Que 2026 seja um ano de novas conquistas e mais energia para todos. EDM, iluminando a transformação de Moçambique. Na TMT, quem recarrega sobe de nível e de versão. De 15 de novembro a 15 de janeiro, renove o seu pacote mensal e receba o pacote seguinte. Ao recarregar o pacote clássico, recebes mais 5 dias de bónus para se divertir com o Moçambola, La Liga, Gangues de Manila, no canal Novela P, filmes imperdíveis, programas infantis educativos e muito mais. TMT, a TV digital das famílias moçambicanas. O elemento essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta.
para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura, leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. Valores da BVM SA. Inovação, competência, eficiência, transparência, inclusão, equidade. Seja bem-vindo à segunda parte do Jornal da Noite. Continuamos com informação sobre o conflito russo-ucraniano. O professor de Ciência Política na Universidade João Quixissano, Issoufo Dias, considera que os Estados Unidos da América não estão dispostos a entrar num conflito direto com a Rússia em defesa da Ucrânia. O académico explica que os aliados europeus, que encaram a Rússia como ameaça, demonstram maior interesse no conflito, tendo em conta o contexto histórico que marcou as relações entre as partes. Reagindo a um possível encontro previsto para este domingo entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky, o professor de Ciência Política na Universidade de João Quixissano, Issoufo Dias, afirmou que os Estados Unidos não estariam disponíveis para entrar num confronto militar com a Rússia em defesa da Ucrânia. Segundo o académico, os aliados europeus demonstram maior interesse na continuidade do conflito, influenciados pelo contexto histórico que molda a sua relação com a Rússia. Os Estados Unidos não estariam dispostos a este nível a entrar num confronto direto com a Rússia por causa da Ucrânia. Quem está mais preocupado com esta questão são os aliados europeus que olham para a Rússia como esta ameaça. E há aqui questões históricas que é preciso olhar. A Alemanha, com o fim da Segunda Guerra Mundial, perdeu o direito de se armar. Então, muitos países, como a Alemanha, veem esta oportunidade, por exemplo, para rearmar-se no pós-Segunda Guerra Mundial. Há ainda este sentimento antirrusso no pós-fim da Segunda Guerra Mundial. Mas também há esta questão. Os franceses, assim como os alemães, não são tão unânimes em termos daquilo que é a própria ideia da União Europeia, a questão da segurança europeia. Essa é uma questão muito interessante e muito crucial. Quem vai assegurar a segurança da Europa? Serão os franceses, serão os alemães? Então, é preciso criar este sentimento antirrusso. Issoufo Dias considera ainda que o plano de paz de 20 pontos apresenta fragilidades por não incluir aliados que apoiaram a Ucrânia desde o início da guerra. Sobre a questão da cedência territorial. A grande questão aqui é a questão territorial. Até que ponto os russos estão dispostos a tirar dos pontos que eles levam à Ucrânia, a Kiev, para que se consiga esta negociação de forma plena. É uma tentativa, é uma margem de manobra que ele está a tentar buscar nos Estados Unidos. Mas este não é um ponto só de Zelensky, este é um ponto também dos seus aliados ocidentais. Porque o que Zelensky leva para os Estados Unidos são um ponto dos seus aliados ocidentais. Então, se ele avança para um acordo com a Rússia, que é mediado somente pelos Estados Unidos, sem os seus aliados ocidentais, pode haver aqui uma espécie de traição em relação aos seus aliados que apoiaram a guerra desde o início. Recorde-se que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, efetuou uma visita aos Estados Unidos da América no dia 28 de fevereiro de 2025, que incluiu um encontro na Sala Oval da Casa Branca, onde foram discutidas questões ligadas ao apoio militar, segurança e um acordo sobre minerais. Hoje é sábado e temos opinião de Elísio Macamo. O sociólogo aborda o espírito de coragem cívica e exemplar
do general na reserva Bertolino Capitini. Boa noite, estimados telespectadores. Eu gostaria hoje de prestar uma homenagem a uma figura que encarna aquilo que deveríamos exigir das instituições públicas, tanto competência, responsabilidade e coragem moral. Eu refiro-me ao general Bertolino Capitini, oficial das Forças Armadas, já exerceu o cargo de chefe adjunto do Estado-Maior-General e que é amplamente reconhecido pelos seus pares como talvez o mais capacitado estratega operacional. Há cerca de 2 anos, esse militar foi afastado do cargo sem explicações públicas. E o afastamento coincidiu com a divulgação de uma palestra dada numa universidade pública, onde analisava de forma crítica os erros políticos na condução da guerra em Cabo Delgado. Nada do que ele disse foi ofensivo, imprudente ou mesmo leviano. Pelo contrário, as suas palavras foram acolhidas com respeito por quem acompanha o conflito e reconhecidas como uma demonstração de lucidez e de serviço à verdade. Passados 2 anos, esse mesmo militar voltou a intervir, desta feita no contexto do diálogo interpartidário, e mais uma vez falou com clareza e honestidade. Ele reafirmou o que já antes dissera, que a crise em Cabo Delgado não pode ser tratada apenas como uma questão militar, que a raiz do problema é política e é nesse plano que nós falhamos. E ao dizê-lo, ele não se desculpa, não transfere responsabilidade, nem está à procura do protagonismo. Ele assume o que lhe compete e aponta com coragem para o que está acima da sua função. Esse ato simples, mas raro, mostra o que significa de facto servir o país. Não é apenas executar ordens com competência técnica, é compreender as implicações morais do serviço público e ter a coragem de nomeá-las, mesmo quando isso traz custos pessoais. Não era tão bom que os outros oficiais lhes seguissem o exemplo. Mas este não é apenas um caso individual. Ele revela uma fragilidade sistêmica na nossa vida pública. Moçambique parece incapaz de conviver com os que sabem. E por saber, não entendo apenas domínio técnico, embora esse já fosse motivo suficiente para a valorização. Saber neste contexto é também consciência cívica, é pensar o país a partir de dentro, com sentido histórico e responsabilidade pública. Quando pessoas assim são afastadas, silenciadas ou ignoradas, o país não perde apenas eficiência, ele perde a oportunidade de se melhorar. Então, há setores inteiros da vida pública onde se cultiva o silêncio por conveniência, onde profissionais competentes preferem passar por inofensivos do que correr o risco de serem vistos como incômodos. Há quem opte por se camuflar na mediocridade apenas para não desagradar. E esse medo de saber, ou melhor, esse medo de quem sabe, custa-nos caro, porque impede que o país realize o seu potencial, porque empurra para a margem aqueles que teriam a capacidade de nos guiar para caminhos mais dignos, caminhos mais justos e mais eficazes. Mesmo a alfandegária que está agora a ser celebrada, disse no seu desabafo que o faz consciente de que está prestes a ir para a reforma. Portanto, fez toda uma carreira sufocada pela consciência de erros que feriam a sua idoneidade profissional. Então, o militar, ao contrário de muitos, ele escolheu o caminho mais difícil. Ele falou quando o mais fácil era ficar calado. Expôs a verdade quando o mais seguro era recuar para os bastidores da obediência cega. E ao fazê-lo, prestou um serviço ao país maior do que muitos discursos oficiais. Não se trata de o endeusar, trata-se de perceber que há gestos que mostram o que é civismo em estado puro e que mostram também quanto ainda temos de aprender como sociedade na arte de valorizar os que nos querem bem com a verdade. Mais uma vez, boa noite, boa passagem do ano e até a próxima semana. E com a opinião de Elísio Macamo, colocamos ponto final a esta edição do Jornal da Noite. Obrigada pela audiência. Nos vemos amanhã pontualmente às 20. Até lá, boa noite.